Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Em conversas que eu já tive aí na plateia, reencontrando velhos companheiros e amigos, eu, de certa forma, já comecei, que é meu jeito, então já comecei a falar e começo a falar e não paro, e é assim. Mas fico muito feliz por voltar. Essa estrutura pertence à USP? À USP. Eu fui aluno da USP aqui para fazer meu doutorado, um doutorado muito acidentado, porque eu vinha de Brasília para cá, toda segunda-feira, e foi muito difícil tudo, e no final ainda tive um infarto um pouco antes de defender, então entrei naquela faixa de nunca que ele vai conseguir, mas eu consegui e deu tudo certo. Então eu tenho muitas boas lembranças do meu período que passei como estudante da USP. E fui orientado pela professora Roseli Fischmann, da Educação. Então, vejam só, é uma alegria estar aqui. É uma alegria falar desse tema, desse assunto. Fico feliz por ter sido convidado. As instituições que estão organizando merecem todo o nosso respeito e nosso carinho. Agradeço especialmente ao Amilcar. O Amilcar é muito especial para mim, o pai de Amilcar também é muito especial para mim, que é um companheiro de militância, de geração, então é importante para mim estar aqui. Bom, e acabei de ver que o Simplício que está aqui me mostrou, quando eu estive em Rio das Rãs, no início dos anos 90, com ele pescando piranha e eu tomando nota na canoa e o Carlos fotografando, e piranha que a esposa dele preparou mais tarde, um escaldado de piranha, uma delícia, no Rio das Rãs, que é um afluente do São Francisco, que eu fui lá na época. Eu, nessa época, trabalhava com o Florestan Fernandes, de quem eu fui chefe de gabinete no último mandato, que foi meu primeiro contato assim mais estreito com São Paulo. Então, vamos lá. Vejam só, por onde eu queria começar? Eu queria começar por uma reflexão sobre essa coisa de mobilizar. Por quê? Que papel é que eu me vejo na marcha, eu olhando para trás? Eu pertencia a uma entidade, o Movimento Negro Unificado. Eu era membro da executiva dessa entidade. Então, antes da marcha, em 88, o que eu quero falar, digamos assim, eu trabalho com documentação, então as coisas estão documentadas. Então, eu quero citar o Correio Brasiliense, que é fácil de pesquisar, na edição de 13 de maio de 1988. Tem uma entrevista comigo, que saiu nesse dia, 13 de maio de 88. Nessa entrevista, eu me refiro ao protesto negro que está acontecendo, que é fundamental, antes de falar da marcha, falar do protesto do centenário da abolição. É fundamental, senão a gente não entende a marcha Zumbi dos Palmares. É muito importante isso. E eu digo, naquela entrevista, de que tudo bem, estamos protestando em todas as capitais, mas eu achava que não devia ter sido assim. O que eu já achava em 88? Que a gente deveria ter feito uma marcha a Brasília. Isso em 88. Só que eu queria, mas não estávamos prontos para isso em 88. Quando chegamos em 95, 95 temos que estar pronto para isso. Quando eu levei a proposta foi uma reunião da executiva do MNU, eu coloquei a proposta. Pela recepção da proposta, a proposta foi recebida, mas recebida assim, meio com incredulidade. Por quê? Eu já acompanhei a proposta avisando a executiva de que eu já havia marcado uma reunião no Rio de Janeiro. Com quem? Com quem era o maior antípoda do MNU. Eu queria já deixar claro qual era o espírito com que estava a proposta da marcha. Eu já tinha marcado uma reunião com Ivani dos Santos, que era, para nós do MNU, o oposto do que nós éramos em militância de movimento negro. Ele e a CONEM, nós éramos uma coisa, o que ele representava era outra coisa. Mas como? Vai falar com Ivani? Como assim, Ivani? Eu falei, Ivani, porque acho que essa proposta é para ser feita com todo mundo. Então, esse espírito de que a marcha era para todo mundo, eu já sabia os conflitos que eu teria com essa articulação. E me ponho a fazer isso. O que é que vai me ajudar nesse trabalho de ser articulador? Primeiro,
Eu tinha sido, por 3 anos, do Partido dos Trabalhadores, de 84 a 87. Eu fui filiado ao PT. E, nesse período, eu criei a Comissão do Negro do PT-DF, que é responsável pelo primeiro encontro do Partido dos Trabalhadores e a questão racial. Certo? Nós fizemos em Brasília esse primeiro encontro. É a partir da proposta de Brasília que se faz isso. Então, nós já tínhamos uma articulação nacional. E mais, eu fui candidato constituinte pelo Partido dos Trabalhadores com a questão racial. Só a questão racial. A luta contra o racismo foi a minha campanha no PT. Está tudo documentado. E os obstáculos que eu tive por tudo isso acabam me fazendo, mesmo membro da executiva regional, a deixar o Partido dos Trabalhadores. Eu faço uma carta e deixo o Partido dos Trabalhadores num momento em que as pessoas diziam assim: não deixe não, que a gente tem um cargo nacional para você. Não, de jeito nenhum, não faça isso, não faça isso. E eu porque o partido estava assim, em ascensão. Quando eu deixei o PT, estava todo mundo querendo ser PT e não deixar o PT. E eu deixei o PT. Só que eu deixei o PT, mas eu não viro inimigo do PT. Pelo contrário, eu deixei o Partido dos Trabalhadores, mas profissionalmente, eu vou trabalhar com o Partido dos Trabalhadores. Assim, eu trabalhei com o Florestan, eu assessorei o Paim no Senado, eu assessorei o Paim na mesa diretora da Câmara, eu fui chefe de gabinete do Benil Ferreira, deputado do PT, enfim, o tempo todo eu não era do PT, mas estava trabalhando com a questão racial no PT. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque, no ano da marcha, o PT pegou o governo do Distrito Federal e eu praticamente conhecia todo mundo. Todo mundo eram pessoas conhecidas. Eu não era mais PT, mas havia todo um trânsito e um diálogo que eu tinha esse privilégio de poder ter, que era com aquelas pessoas. Então, isso vai ser muito importante no papel de articulador que eu vou desempenhar nessa coisa da marcha. Então, tudo bem, é isso que vai acontecer, eu vou me dedicar a isso um tempo muito grande. O problema da proposta é que a proposta ela não era unanimidade no movimento, então nós tivemos muita briga. Aqui tem uma representação de Minas, que era meu companheiro de MNU, e ele também era do Partido dos Trabalhadores nessa época que eu era, creio que continua do PT, o Marcos Cardoso, e ele é testemunha disso que eu vou falar agora. A reunião da executiva da marcha, a primeira, levantou um alerta muito grande para mim, de que nem todo mundo estava, de fato, interessado na marcha, porque ela foi muito esvaziada, e foi aqui em São Paulo. E Edio Silva Júnior, que era a casa que eu estava hospedado, que vai ser uma pessoa fundamental na redação e organização do documento da marcha, junto com Edna Roland do GD10, são os articuladores do documento. O documento tinha muita proposta que veio de tudo que é lugar, mas quem dá a forma é Edio Silva Júnior e Edna Roland, que dá essa forma ao documento que está aqui. Eu estava hospedado na casa de Edio e disse para ele: não volto para Brasília, porque essa reunião esvaziada é um perigo. Alguma coisa está rolando e muito estranha. Eu vou para Minas. Pronto. Ir para Minas mudou tudo, porque Minas era um lugar conhecido meu, porque o MNU se reunia em Minas enquanto direção nacional, era lá o lugar da reunião, e eu tenho força de reunir pessoas do MNU. E coloco para eles a situação desesperadora que é uma proposta de marcha na rua, que era a nossa proposta do MNU, e o que eu estava vendo que estava acontecendo era fundamental. Pois bem, essa reunião vai ser tão importante que a maior delegação para a marcha vai ser a de Minas. No final de tudo, Minas vai dar uma contribuição extraordinária à marcha, porque é de Minas que vai vir um grande contingente de ônibus e de pessoas para Minas. Então, isso assim, esse aspecto é importante, porque esses bastidores da marcha foram muito intensos por si só. Eu estou dizendo isso, que eu falo que valia um filme, porque eu vi um filme dos bastidores da marcha a Washington, e é uma delícia, e vale a pena assistir.
os bastidores da marcha. Aquilo da polícia lá, nós tivemos aqui no Brasil. Polícia invadindo minha casa, polícia procurando documento, todas essas coisas nós vivemos aqui no Brasil, tá? Só que isso, parece que a gente não teve isso, mas teve tudo isso aqui, que são bastidores sobre os quais eu não vou agora continuar. O que eu queria falar, então? Quero falar uma coisa para vocês. O que faz uma mobilização? Os custos delas são imediatos, a gente sabe. Todo mundo sabe o sacrifício. Se eu for falar aqui do sacrifício, porque a marcha não foi assim, pegar dinheiro público, encher o ônibus com dinheiro público e levar para Brasília. Se fosse assim, era uma maravilha. Não foi bem isso, como eu conheço umas que rola por aí. Pegar dinheiro para fazer marcha. Não, essa marcha não foi isso. A marcha não foi isso. É por isso que a gente está conversando sobre ela aqui. Ela não foi isso. Ela é uma construção muito antiga do movimento negro. Desde que o MNU lê em praça pública que 20 de novembro de 1979 é o Dia Nacional da Consciência Negra, isso é um manifesto, é o documento mais bonito do MNU, é esse. É um manifesto que o movimento negro lê em público aqui em São Paulo, que 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Por que é isso? Essa opção por uma história, por valorização de uma história de luta do negro no Brasil, vai ter consequências, muitas consequências. Vai mudar muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o protesto do centenário da abolição, quando nós começamos, é importante retomar aqui, Abdias, em 84, lança um projeto de criação de uma comissão do negro na Câmara dos Deputados. 84, já. Sabe por quê? Abdias tinha vivido comemoração da abolição nos 50 anos. Ele sabia o que poderia significar o centenário da abolição. Então, Abdias entra com um projeto para quê? Para que faça-se um amplo diagnóstico de como vive a população negra 100 anos após a abolição. Para quê? Aí a expressão já surge. Para políticas públicas. Veja só, desde meados dos anos 80, nós já começamos a falar de que precisávamos de políticas, essa expressão, política pública para a superação das desigualdades raciais, que é o que a marcha vem dizer a Fernando Henrique Cardoso. A gente não veio fazer denúncia de racismo, a gente veio cobrar políticas para a superação do racismo e das desigualdades raciais. Porque, o que é que eu disse para ele na hora que entreguei o documento? O IPEA e o IBGE estão careca de falar de dados objetivos sobre as desigualdades raciais. São órgãos do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro não faz nada diante desses dados que são apresentados por instrumentos do próprio Estado brasileiro. O que nós queremos é política para a superação dessas desigualdades e de combate ao racismo. Isso foi claro. A marcha tinha clareza. O que a marcha queria era que o Estado brasileiro agisse diante daquela situação. Era outra maturidade. A gente não foi para denunciar racismo. A gente não foi para a rua para fazer denúncia de racismo. Não era isso. Essa etapa já tinha ficado para trás há muito tempo. Ali era outra coisa. A gente queria arrancar do Estado política para a superação daquele quadro. Então, vejam só, o protesto do centenário, por que ele é importante? Porque o Estado se preparou para comemorar o centenário da abolição. E eles criaram uma comissão do centenário. Quando eles criaram a comissão do centenário, não era como a do Abdias. Eles criaram uma comissão que não tinha um negro, mas tinha um representante da família Orleans e Bragança. Claro, o movimento negro faz uma grita imensa no Brasil e eles acabam encontrando um negro para colocar lá. Mas foi uma grita. Ali já começou o protesto negro do centenário da abolição. Então, enquanto ficou o presidente da República, que era Sarney, o dia inteiro no rádio e na TV, falando com uma mensagem presidencial, que era repetida no rádio e na TV, com um trecho, olha a importância disso, um trecho do hino da República, que ele repetia. Porque, olha que país nós vivemos. Vem a abolição, da abolição vem a República. E, na República, a letra do hino diz assim: custa crer que tenha havido escravidão nesse país. Oi, um ano depois da abolição, já se custava, era difícil de acreditar que
que tivesse havido escravidão. Você fala, oi, olha que omissão, olha aqui, olha, em vez de dizer o que nós vamos fazer com o resultado de 400 anos de escravidão, a proposta da República era negar, primeiro, que tivesse havido escravidão. E depois, por isso que esse livro de Lima Barreto é fundamental, que está circulando aí. E negar a existência do negro no Brasil. Essa que é a questão. Então, de negar a escravidão, eles passaram para depois negar a presença do negro no Brasil. E Sarney, olha só, 100 anos depois, chega na televisão e diz assim, custa crer que houve escravidão nesse país diante das relações fraternas e amistosas do nosso país. Ah, era demais, né? Enquanto ele estava dizendo isso, na rua o negro estava dizendo o quê? 13 de maio não é dia de negro. Queremos trabalho, queremos emprego. Isso é o centenário. 13 de maio não é dia de negro. Queremos trabalho, queremos emprego. O Rio estava dizendo assim, nada mudou, vamos mudar. Contra a farsa da abolição. E bonecos da Princesa Isabel, representando, eram queimados na rua. Então, foi aquele... Eles ficaram apavorados, porque o protesto estourou em tudo que foi lugar. O Exército solta uma nota, que eu vou analisar com toda coisa no meu mestrado, porque meu mestrado, o que foi meu mestrado? Eu peguei 3 dias de jornais no meu mestrado. O que o Sarney fez? Transformou o 13 de maio feriado para sufocar o protesto negro. Aí esvaziou a data. É feriado. Amanhã é feriado. Pronto. Para ninguém ir para a rua. Aí os protestos foram feitos no dia 11, no dia 12, no dia 14. Claro, as pessoas foram fazer o protesto. Então, eu peguei 3 dias de jornal do Brasil inteiro. Não é da capital, de tudo que é cidade. Tudo. Você precisava ver como ficou o apartamento que eu morava, de jornal. 3 dias de jornal. É sobre isso que eu vou fazer o meu trabalho. A leitura daquilo que estava lá. E o que se saltava na leitura? A surpresa diante do protesto negro que veio para o centenário. Foi uma coisa impressionante. O resultado, a disputa que estava nos jornais entre o Caravi com a Princesa Isabel e a gente na rua dizendo que a nossa história era Zumbi dos Palmares. Isso no 13 de maio de 88. 13 de maio de 88. O MNU da Bahia fez um cartaz, um outdoor, assim, a princesa esqueceu de assinar nossa carteira de trabalho. E ficou o outdoor na rua, em todo lugar. Então, todo lugar, esse tipo de protesto. Foi uma coisa grandiosa, impressionante. O Exército foi mobilizado no Rio de Janeiro, por quê? Porque a passeata, para chegar na estátua de Zumbi, passava, no seu roteiro, diante da estátua de Caxias. E o Exército disse que ia para a rua, a nota está aqui que eu analisei, porque não ia aceitar revisão da história. E foi a revisão da história que nós fomos fazer, e que foi feita. Nós estávamos revisando a história oficial do Brasil, para colocar nessa história a população negra e o seu protesto. Essa que era a verdade. Era disso que se tratava. Então, vejam só, sem esses antecedentes, você não entende a marcha. Por quê? Esses antecedentes criaram a força de consciência negra para que acontecesse em 95. Então, em 95, você sabe quais são os custos e quais são os ganhos de uma mobilização como aquela. Sempre que você tem mobilização assim, os ganhos nunca são imediatos, os custos são. Sofre-se para fazer, tem um desgaste enorme para fazer num país desse tamanho, para você concentrar num lugar, em Brasília, é muita aventura, tem muito depoimento pessoal, isso é maravilhoso de recuperar, foram muitas histórias para você chegar a Brasília, mas as pessoas chegam. Quando as pessoas chegam, depois é assim, e o que ganhamos com isso? O ganho nunca é imediato. Nós não fizemos a marcha para Fernando Henrique criar como é que ele chamou aquele grupo? O GTI, que eu me recusei a participar. O GTI, não foi para aquilo. E o GTI acaba num documento, ele teve alguma influência em que o Estado se aproximasse, mas teve alguma, mas de concreto não é isso. Qual é o ganho da marcha Zumbi dos Palmares?
O ganho da Marcha dos Zumbis dos Palmares foi o fortalecimento da identidade negra histórica no Brasil. Esse vai ser o grande ganho. E se você olhar as fotos, eu tenho em torno de 400 fotos. Se você olhar a presença das pessoas na rua naquele dia, você vai ver que as pessoas vão para a rua trazendo o quê? O orgulho do pertencimento, o orgulho da identidade coletiva, o orgulho de saber que faz parte de algo e que compartilha isso com os demais. E mais, e que isso que eu tenho tem fundas raízes históricas. Eram 300 anos, mas o exame das faixas, o exame das fotos, tem uma expressão repetida do princípio até o fim da marcha, e repetida em quase tudo que é faixa. O que é? Zumbi vive. Aí você fala, epa, 300 anos de morte e as pessoas vêm para a rua dizer que ele está vivo, e não só vivo, mas associado a eu quero emprego, o outro, eu quero moradia, eu quero saúde, eu quero escola, tudo aqui agora, no presente. Não só ele vive, como ele está comigo nas reivindicações que eu estou fazendo agora, aqui e agora. Esse era o ganho da marcha. Primeiro, o primeiro herói popular da história do Brasil é Zumbi dos Palmares. O que você quer dizer com isso? O primeiro construído de baixo para cima. Não tem nenhum que tenha sido construído dessa maneira. Na rua. Na rua. Ele não foi construído na academia, ele não foi construído no seminário tal, ele foi construído na rua. Por isso que eu digo para vocês, o manifesto do MNU é o documento mais importante do MNU. A leitura em praça pública de que dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. E por quê? Porque alude a Zumbi dos Palmares e o esforço nosso histórico por liberdade e dignidade humana. Então, é isso que simbolizava. Então, as pessoas estavam na marcha, todo mundo, quem viveu aquele dia, um dia maravilhoso, de estar publicamente dizendo quem é e compartilhando aquela identidade com os demais. Zumbi vive, Zumbi vive, Zumbi vive em mim. Era isso que estava sendo dito. Em nós, aqui, agora, nesse momento. Foi uma coisa impressionante, impressionante o que foi a marcha. De uma grande beleza pessoal, de uma grande alegria, de uma grande manifestação coletiva, de algo sufocado de todas as formas nesse país. E se apresentava ali dizendo, está vivo e está conosco. Então, esse sentido que está aqui, eu estava em cima desse caminhão. Eu conheço isso aqui bem, que eu morei aqui 34 anos. Eu posso dizer para vocês, aqui, nesse dia aqui, não é mentira, tinha mais de 30 mil pessoas na esplanada nesse dia. Foi uma marcha de muita força. E outra coisa, o comportamento das pessoas era de muita vibração e de muita força. Muita força. Foi um momento muito especial. 300 anos e muito especial. Então, eu penso assim, quando você compra hoje, acabou de sair, a biografia de Machado de Assis, o primeiro volume, em que ela não foi escrita para, em alguma página, alguém dizer assim, e ele era negro. Não foi escrita assim. Essa biografia que está acabando de sair, do Cláudio Soares, é para dizer, Machado de Assis era negro, e isso era decisivo na obra de Machado de Assis. Opa, o que mudou? Tudo. Essa biografia que está aí já é resultado de uma mudança do Brasil. E você pergunta, se a marcha tem a ver com isso? Tem. O Lima Barreto, que está aí nesse livro, não é o Lima Barreto que também era negro. Não, que esse livro é um livro para criticar o jornalismo. Não. Esse é um livro contra o racismo que Lima Barreto escreveu. É isso que está sendo dito. Os estudos hoje não leem mais recordações do seu livro do jeito que era lido. Mudamos a leitura do escrivão Isaías Caminha. Mudamos a leitura de Machado de Assis. Mudou a cultura brasileira. Mudou a valorização de determinados conteúdos. Então, você quer avaliar os efeitos da marcha? São referenciais culturais novos que fazem parte
da academia, da universidade, da pesquisa, do modo de ver a nós mesmos e nossa história. A marcha tem a ver com essa perspectiva de mudança do que somos a nossa organização. Porque, veja só, tem uma coisa, agora mesmo tem um grupo no Togo, nosso, está numa conferência pan-africana, a minha companheira mesmo está lá. Vejam bem, eu tenho um poema num livro que eu acabei de publicar e trouxe para o Simplício aqui, que eu considero que o maior sequestro do Brasil, que eu boto assim um mágico que conseguiu botar na cartola, o grande coelho. Qual é o grande coelho? A África. Nós somos o maior país fora da África que tem descendentes de africanos. E, no entanto, parece que isso não é verdade, que nós somos uma outra coisa. Como foi possível isso? Que a nossa identidade originária tenha virado um detalhe. Por que ela pode ser importante para o italiano a ponto dele ter dupla cidadania? Por que a identidade originária é tão importante para os outros e todos podem ter dupla cidadania? Só nós não temos identidade originária. Por que não temos? O afro-brasileiro não é uma figura real. Ele não é real. Se você tem uma identidade de pertencimento à África, isso é apagado. Vem cá, um país que apaga essa referência vai para onde mesmo? Existe uma polícia da memória para apagar isso, para apagar que nós somos um país que tem origem na África. Então, a existência do movimento negro é, acima de tudo, para dizer isto. A África nos fez, a África nos formou, e é uma dimensão nossa de que nós não podemos prescindir como pessoas, nem como país. O poema que está aí, nesse livro que eu entreguei para o Simplício, que é um livro meu novo, eu pego uma crônica do Carlos Heitor Coni na Folha de São Paulo. Imagine um homem de 80 anos, para concluir, um homem de 80 anos vem e, num editorial do que na época era o principal jornal do país, na época era, ele escreve dizendo que leu 2 livros sobre África e estava tonto. Por quê? Porque ele descobriu, lendo os 2 livros, que ele perdeu muito tempo, olha só, ele tinha 80 anos, que ele perdeu muito tempo da vida dele com França, com a Europa em geral, com a Itália, com tudo. E que, se ele tivesse procurado o Brasil do outro lado do Atlântico, olha o que ele vai dizer: eu seria outra pessoa se eu tivesse feito isso. Olha só, pense que estamos no teatro. Um homem, se você é a plateia, eu sou a pessoa, eu sou um homem de 80 anos, e chego para você, chego no proscênio, avanço e digo: eu descobri agora que a minha vida se perdeu, porque eu seria outra pessoa se eu tivesse buscado a mim mesmo ali do outro lado do Atlântico. E o que eu faço agora, aos 80 anos? Olha o tamanho dessa tragédia. O que eu faço agora? Agora, o que eu percebi? Ele está falando dele só? Qual é a outra tragédia que está aí embutida? Ele está dizendo: Brasil, país, olha, se você não se encontrar lá, você está perdido. Que é o que nós somos. Perdidos porque nos perdemos de nós mesmos. Essa é a questão. Ao retirar essa dimensão, a gente se perde como identidade, não só individual, como identidade coletiva. E quem não sabe quem é, vai a algum lugar, fala sério. Então, primeiro, há um reencontro de nós conosco mesmo, que é decisivo para que a gente possa prosseguir. É isso que é a maior contribuição do movimento negro. É dizer isso: oi, acorde, encontre-se consigo mesmo. Compartilhe com isso que faz a sua parte e aquilo que você é. Esse encontro é fundamental de nós conosco. Então, essa é a dimensão que a gente tem buscado levar para a escola. Vocês viram o que deu a polícia invadindo a escola, porque a professora foi falar
de orixá. Olha que desgraça. É a polícia invadindo, é negando que não é possível. Todas as tentativas de tentar vir é para isso. Para concluir, Chico Buarque, porque, veja só, eu fiz um trabalho que eu recomendo a vocês. Eu peguei o quê? 3 livros que cobrem o século XX. Eu peguei Monteiro Lobato e o Presidente Negro, que é de 28. Peguei O Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, que é 45. E peguei O Feitiço da Ilha do Pavão, de João Ubaldo, que é mais ou menos 94, 95, 96, 97, final do século XX. Nesses 3 livros, eu analisando, não há futuro para o negro. No Presidente Negro, o personagem branco vai dizer ao negro, depois de esterilizar todos os negros: vocês acabaram. São os prognósticos do início do século XX de que os negros iriam desaparecer. Inventa-se uma pasta para alisar cabelo que simultaneamente esteriliza a população negra. E depois de conseguir essa esterilização, sabe-se que não vai nascer mais nenhum. Então o personagem vem e diz: vocês acabaram. No Anjo Negro, a mulher branca casa com um médico negro e tem filhos negros, e ela os mata. Enquanto ele, escondido, assiste isso, escondido. Ela mata todos os filhos que tem e diz abertamente para a plateia: eles não podem nascer, eles não devem nascer. Isso é 1945, aqui no Brasil. E em 94, com João Ubaldo, também há futuro, mas não para os negros. Aí vem Chico com a letra de Que Tal um Samba, na queda do Bolsonaro. Que tal isso? Que tal aquilo? Que tal aquilo? E ele diz assim: que tal um filho escuro? Aí você fala: oi? Um filho escuro? É o que Chico está dizendo? Quem mudou isso? Quem mudou de não tem futuro, não existirá no futuro, para a possibilidade de futuro, de reprodutibilidade da população negra com futuro? Quem mudou isso? Quem mudou essa perspectiva? É a maior revolução no Brasil, a possibilidade que estamos falando de futuro com a população negra. Foi o movimento negro que fez isso. Certo? Aí agora eu quero mostrar para vocês, para concluir. Vou dar a data e vou dar a página para os teimosos que podem querer pesquisar. Certo? É uma reportagem da Folha de São Paulo que eu li no dia da abertura da plenária, a última plenária, que eu não fui para Durban, mas conduzi até a plenária os esforços para isso. E no dia da última plenária, eu disse, passei na banca, peguei o jornal e disse: gente, quero falar de uma matéria que acabou de sair, tá? A matéria está lá, é da Sabrina, eu vou pronunciar Petri, não sei se é Petri, era da sucursal do Rio de Janeiro. O que é a matéria? De 8 de junho de 2000, que é quando foi a plenária de Durban, 8 de junho de 2000. Cresce o número dos que se definem negros. Olha a data, 8 de junho de 2000. Quando é a cota da UERJ? 2003. Repare, não cresceu o número de negros por causa da cota, é porque tinha crescido o número dos que se definem negros. E a matéria vai dizer: não teve migração da África para cá. De onde veio essa população negra? Veio das pessoas que se negavam passarem a se afirmar. Esse é o efeito da marcha. Passarem a dizer: eu sou negro. Então, cresce o número dos que se definem negros. É o crescimento da consciência negra que fez as cotas, e não as cotas que fizeram o crescimento do número de negros. Foi o crescimento do número de negros que fez as cotas acontecerem.
É por isso que toda pesquisa dava, a maioria é a favor das cotas. E eles batendo. Aí fazia pesquisa, a maioria é a favor das cotas. Aí batia, e tome de pesquisa, mas a maioria é a favor das cotas. Certo? Por que a maioria? Porque havia crescido o número de pessoas que diziam assim, gente, eu vou afirmar a minha identidade, e minha identidade é negra. Mas você é parda. Não, mas você... Eu sou negra. Pronto. E as pessoas começaram a dizer, eu sou negro. Isso foi um fenômeno que veio sendo construído. Veja só, quando é que foi a campanha Não Deixe de Passar a Sua Cor em Branco? Quando foi a campanha? Espera aí que eu vou dizer para vocês. Ela foi de 2000? Não, é antes. Ela é de... Quando foi essa campanha? Eu tinha tomado nota. É de 91, é o censo de 91. É o censo de 91. O movimento já estava. Não deixe sua cor passar em branco. Não deixe. Quando vier o recenseador, assuma a sua cor. Assuma. Olha, a gente veio batendo nisso, batendo. O resultado é esse. Não é a cota. Não é a cota, assim, isso é uma malandragem de passar a dizer que é negro, porque é mentira, não foi isso. É mentira isso. É mentira. Havia um crescimento antes das cotas. Por isso que as cotas aconteceram, porque havia respaldo para ter as cotas. Certo? Com isso eu encerro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Edson.